Foi. Então, gravando. Então, não... As peças fracionadas, a gente faz a verificação realmente do escoamento, faz a verificação de ruptura, mas o principal efeito, e é esse que a gente vai discutir, é o efeito da flambagem. Porque a partir do momento que uma peça, que era para estar, deixa eu desenhar aqui, uma peça que era para estar retilínea, e na hora que você jogou uma força em cima dela, tá? Imagina que você jogou aqui uma força de compressão na minha peça. Ela fez isso, ela perdeu a estabilidade. Tá? Ela já não resiste mais. Se ela fez essa flambagem, esquece. A peça perdeu toda a sua resistência e eu não posso permitir que isso aconteça. Tá? Então, esse vai ser o meu modus operandi em peças comprimidas. Garantir que a peça não sofra flambagem. Beleza. Deixa eu trazer um pouco para cá. Então, ó, a gente vai ter que imaginar que eu tenho uma peça, pode ser qualquer tipo de perfil. Tá? Na hora que eu for submeter ele a um esforço de compressão, esse esforço de compressão vai meio que se concentrar no centro da minha peça. Então, naquela região ali, eu vou ter uma concentração de tensões muito maior, o que vai ocasionar que a minha peça tente fazer isso, tente fazer uma flexão. Só que ela não necessariamente ela vai fazer esse formato, tá? Essa flexão da peça como um todo. Ela também pode ter um problema que é a chamada instabilidade local. Por quê? Imagine que a força de compressão está atuando e ao invés da peça flexionar como um todo, ela teve uma estabilidade somente em algumas partes da minha peça. Isso é o que a gente vai chamar de instabilidade local. Tá? Então, somente pedaços, ou seja, componentes do meu perfil vão sofrer perca de resistência. Novamente, eu não posso permitir que isso aconteça. Tá? Então, vai ser o estado limite último que a gente vai trabalhar. Para a gente ter uma ideia, eu trouxe aqui um resumo geral. Aí eu retorno já para os slides. Pessoal, sempre que eu falar em peças comprimidas, inicialmente, na nossa disciplina, a gente está falando de peças comprimidas com a força aplicada no centro da peça. Tá? E a gente vai entender isso mais à frente, que nem sempre é isso que acontece. Muitas vezes essa força, ela não está centrada, ela está mais à esquerda, ela está mais à direita. O que acontece quando essa força não está centrada? Além do esforço da força concentrada, vai surgir também um momento. Aí a gente vai ter a peça chamada de a peça submetida a um esforço chamado de flexocompressão, porque ele está sofrendo flexão devido ao momento e está sofrendo compressão devido à força pontual. Então, esse vai ser o nosso próximo aspecto a se analisar. A princípio, imagina que a força ela está centrada na minha peça. Tá. Carolina, ela não está escutando, então não adianta. Só um minuto. Fecha o Zoom e abra novamente. Tá? Esse é um aspecto base aí para quem não estiver conseguindo escutar ou o vídeo estiver travando. É sempre isso, tá? Fecha o Zoom, abre de novo, geralmente isso aí já resolve o problema. Me avisa se deu certo. Ela saiu. Então, olha só, pensando em peças desta maneira, eu tenho que fazer duas análises. Tá? Por quê? Porque eu tenho dois modos de colapso da minha peça. Ela pode colapsar por instabilidade global e pode colapsar por instabilidade local. O que são esses efeitos? Deixa eu trazer aqui algumas imagens que ilustrem isso. Ó, aqui a gente tem uma imagem de uma peça sofrendo instabilidade global. Percebam, eu tenho uma peça aqui e ela sofreu uma deformação nessa posição. É uma deformação da peça inteira de uma vez. Então, isso aqui é um efeito de flambagem ou instabilidade global. Aqui, da mesma forma, eu tinha uma barra de treliça, uma ficou e a outra
sofreu esse esforço, né? Então, ela perdeu a estabilidade dela globalmente. Carol, consegue me escutar agora? Tá, não sei, deixa ela tentar me falar alguma coisa. Ó, então, esse é o efeito que a gente chama de instabilidade global. O local, acho que vocês vão conseguir perceber aqui, é exatamente isso. A minha peça como um todo, ela pode até ficar reta ou não. Só um minutinho, estou resolvendo aqui a Carol. Internet, não. Ó, o que a gente chama de instabilidade local? É exatamente quando apenas uma parte da peça sofre uma deformação, tá? Sofre um problema. É o caso disso daqui. Então, perceba que eu tenho um perfil U e apenas as abas do perfil U sofreram uma instabilidade. Isso é o que a gente chama de instabilidade local. Esses são os dois modos de falha que a gente considera quando eu estou falando de peças comprimidas. A Carol realmente está com problemas no áudio. Deixa eu ver aqui o que eu posso fazer. Será que ela está sabendo desmarcar o microfone de mute para Na tirar o verdade, mute? ela não está escutando. Se ela não precisasse falar, é outra história, mas ela não está conseguindo Ah, escutar. Deixa eu ver aqui se ok. instalou. Se tiver alguém aí que possa ajudá-la, eu agradeço. É porque ela também está pelo celular, né? Não é pelo computador. Que não é problema, né? Professor, eu acho que pelo celular tem que liberar no. Tipo, no microfone aqui, tem um botão, se não me engano. Para escutar também? Que eu não Isso. acho que é pelo celular. Ele para liberar o áudio no dispositivo, entendeu? Tá, ela disse que vai dar uma olhadinha lá, tá? Se você puder ajudar ela também, falando aí no privado, ela tá no chat. Aqui, gente, é nos 3 pontinhos que tem, que dá para liberar o áudio. Tá. Vê se ela consegue. Ela tá vendo aqui. Ó, então, ó, se vocês analisarem aqui, eu trago uma imagem exatamente falando sobre isso. Ó. O que está acontecendo aqui? Eu estou tendo uma instabilidade local nas mesas do meu perfil U. Perceba que o perfil U está tendo uma instabilidade apenas nas mesas. Aqui, nesse outro segundo caso, eu estou tendo uma instabilidade somente na alma do meu perfil I. Possa acontecer a mesma coisa em qualquer estrutura, né? Aqui, nas abas do perfil U. Sua tela que você está. Tá passando não, professor. A tela não está essa que você está falando, não. Tá, desculpa, então. Deixa eu ver o que foi que aconteceu. Acho que agora tá. Ó, tô Ainda falando não. do seguinte, ó. Agora entrou. Pronto. Agora Entrou. tá. Ó, imagina esse perfil I aqui, ó. Se vocês analisarem, somente a mesa do perfil está tendo estabilidade. Isso é chamado de estabilidade Certo. local da mesa. No segundo caso, a gente está tendo uma estabilidade local das almas. No perfil U, estabilidade local aqui das mesas do perfil U. E na cantoneira, estabilidade local da alma. Então, é só para que vocês consigam entender. Se você visualizar isso que acontecendo numa obra, você vai perceber o seguinte. Ah, eu cheguei numa obra e vi uma peça que está fazendo isso aqui. Tá? Você já sabe de cara. Aquela peça ela está comprimida e ela sofreu instabilidade local. Consequência, ela perdeu sua resistência. Tá? Ela já é uma peça que não existe uma resistência para ela, porque ela perdeu totalmente sua capacidade resistente. Tá? Então, é um estado limite que eu preciso verificar. Tá? Eu não posso permitir que a peça
sofra esse tipo de instabilidade, nem local e nem a global. Então, nessa imagem eu trago os dois casos. Pode falar, Vinícius. Eu já vi um caso, um pilar no meio de alvenaria, certo? Que ele estava ligeiramente fletido. Um pilar de alvenaria. Um pilar de concreto. Um pilar cercado de alvenaria. Certo? E ele estava com uma flexão assim que dava para perceber, entendeu? E mesmo que seja sutil, mas dava para perceber. Então, nesse caso, você está afirmando que a peça já perdeu a estabilidade, já perdeu a função dela? Como é que é? Só que isso a gente fala no aço. Tá? No concreto, o concreto consegue ainda trabalhar no estado plástico, né? O aço é que ele não consegue. Uhum. Quando a gente sai do estado limite do escoamento, né, naquela região elástica, a peça comprimida já não resiste mais. O concreto não. O concreto já é um pouco diferente disso. Tá? Então, se você viu uma peça de aço sofrendo esse esforço, a gente pode desconsiderar aquela peça como resistente, né? Ela perdeu boa parte da sua resistência devido a esse efeito. É o que você pode observar aqui, ó. Imagina esse perfil, ó. Aqui seria o eixo principal dele e ele flexionou. Isso daqui, esse efeito é a instabilidade global da peça. A peça como um todo sofreu a instabilidade. E aqui a gente vê um perfil U, aliás, perfil I, onde uma das mesas dele, né, sofreu uma deformação local, uma instabilidade local. Então, é só para a gente entender os dois efeitos que a gente precisa analisar em estruturas de aço. Tranquilo? Beleza. Como é que funciona? Olha só, sabendo dos dois tipos de instabilidade que eu preciso fazer a verificação, o que acontece é o seguinte. Existe uma carga chamada de carga crítica, carga de Euler ou de Euler, depende aí de quem você estiver estudando. Vocês devem ter visto isso lá em resistência dos materiais. O que acontece? Toda peça comprimida, se você botar uma força muito grande, ela vai sofrer instabilidade. Tá? Então, existe um valor máximo que eu consigo colocar que ela fica na iminência de sofrer a instabilidade. O valor máximo de força que eu coloco antes dele sofrer com instabilidade. Isso é o que a gente chama de carga crítica. Tá? Existem formas de se calcular essa carga crítica. Tá? A gente ainda vai discutir um pouco sobre isso. Mas é isso que a gente vai ter que buscar. Tá? Qual é o valor que essa peça realmente suporta? E aí fica claro para vocês que lá em tração, a resistência da peça pouco importava o comprimento dela. Eu tenho uma peça fracionada de 10 metros ou de 15 metros, mesma coisa. O que é que mudava para a gente? Só o estado limite de serviço. Que aí eu tinha que verificar se a peça não ia sofrer vibração. Agora, em peças comprimidas, não. É extremamente importante o comprimento da peça. Se vocês pensarem bem, imagina um pilar bem robusto e curto, com 1 metro. Ele resiste uma força absurda. Agora imagine um pilarzinho fino com 5 metros de altura. Ele já resiste muito menos, tá? Então, o comprimento da minha peça agora faz toda a diferença no meu projeto. Só dando um detalhe aqui no projeto de vocês, isso daqui é extremamente interessante. Qual é a ideia da gente em projetos de treliça? É que as maiores peças, ou seja, as peças que tiverem maior comprimento, elas estejam tracionadas. Essa é a melhor situação. Por quê? Porque tração ela resiste muito bem. Aí você imagina o seguinte, você tem aqui a treliça, e acho que a gente é... Muda a tela aí. Vocês não estão vendo minha tela? Ainda só a curvatura inicial e efeito de segunda ordem. Eu vou fazer o seguinte, tá? Já que a gente está tendo problemas com a tela.
Tá faltando só 5 minutos, eu vou encerrar o Zoom e ligar novamente. Não vai ser nem intervalo. Só vou só fechar e abrir de novo. Que pode ser algum defeito aqui no meu computador. Ok. Tá? Coisa Ok. rápida. Gravando. Então, o que acontece? Quais são as maiores peças que eu tenho no meu projeto? Eu tenho essa peça com comprimento grande. Eu tenho essa outra com comprimento elevado. E essas diagonais aqui não tão grandes. Então, a ideia é que eu tenha as maiores peças do meu projeto tracionadas, exatamente para garantir que eu não sofra problemas devido à compressão, devido à instabilidade local ou global. Vocês vão perceber, principalmente aquelas equipes que têm grande esforço de compressão nessas peças. Você vai precisar de peças mais parrudas, tá? Cantoneiras mais parrudas, exatamente por conta disso, tá? Porque elas vão ter um comprimento, tá dando mais ou menos aqui, sei lá, 1,30, alguma coisa nesse sentido. E aí essas peças vocês vão ter que ter uma atenção especial a elas. O comprimento faz toda a diferença quando a gente fala de peças comprimidas. Então, esses são os dois métodos de instabilidade. E o que é que acontece? Qual é o nosso raciocínio aqui? Diferente do concreto, que é o concreto, vocês recordarem, o concreto só resiste a 10% do que ele resiste à compressão, né? Quando eu estou trabalhando a tração. Por exemplo, concreto que resiste a 25 MPa, na verdade ele só resiste a 2,5 a tração, tá? Isso é uma estimativa que é realizada. O aço não. O que ele resiste à tração, ele resiste à compressão. Só que tem um detalhe. Tá? Então vamos botar aqui o meu gráfico de tensão, deformação. A gente tem aqui a minha região elástica, depois a região plástica e depois vem ali a minha ruptura. Beleza. Eu jamais posso pensar em dimensionar uma peça comprimida que chegue a esse ponto. É você imaginar o seguinte, chegou nesse ponto, a peça já se aplicou uma força, a peça então ela já perdeu seção, né? Porque com pressão, ao invés de ela esticar, ela perde seção. Beleza, ela já perdeu seção. Se você aplicar uma força, uma tensão nesse nível, ela vai continuar perdendo seção, com a mesma tensão aplicada. A minha peça perdeu, morreu, tá? Não tem como ela resistir dessa maneira. Por quê? Porque ela se deformou demais, ela se contraiu demais, né? Ela perdeu muito tamanho devido a isso. Então, eu jamais posso permitir que ela chegue a esse valor. Esse é o meu valor limite. O que acontece? Mudou a tela. O que acontece? Quando eu tenho uma perda de estabilidade local, ela sequer consegue chegar nesse valor. Antes desse valor, ele já reduz a sua resistência. Ou seja, minha peça ela pode sofrer instabilidade global. Pode? Então, na verdade, ela já não resiste mais a isso aqui. Ela só vai resistir a isso. Esse agora vai ser o meu limitante de projeto. Olha lá, estou assinando aqui embaixo. Ou seja, aqui em cima não é isso, mas na verdade o meu material só resiste a isso daqui, devido às instabilidades que acontecem na peça. Por que eu estou falando isso? Porque fica mais fácil a gente entender quais são as verificações que eu tenho que fazer. Todos aqui conseguem ver minha tela. Basicamente, quando eu estou falando em compressão, eu tenho duas verificações a serem feitas. Tração eu tinha 3, lembra? Né? Eu tinha que fazer a verificação do escoamento da seção bruta, da ruptura da seção líquida e do estado limite de serviço, né? Verificar, agora não digo o nome, a esbeltez da peça. Eram 3 verificações de tração. Quando eu falo de compressão, eu só preciso fazer 2. Uma no estado limite último, uma no estado limite de serviço. Por que eu não preciso fazer ruptura da peça? Porque uma peça comprimida não vai se romper. Exatamente por isso. Uma peça jamais pode passar do escoamento. Para ela se romper, ela precisa passar pelo escoamento, passar por essa região aqui e chegar à ruptura.
Como ela já perdeu toda a sua resistência aqui, não tem sentido ela se romper. Não tem como ela se romper. Ela já perdeu toda a sua capacidade resistente ao passar por essa região. Então, beleza. Então, as duas verificações que eu tenho de fazer é o estado limite último e o estado limite de serviço. Como é que são essas verificações? Essa equação aqui, esse pedaço da equação que eu grifei, já é conhecido de vocês. O que é isso? É o cálculo do escoamento da seção bruta. A gente viu isso lá em tração. Era aquela primeira equação que a gente utilizou. A GFY sobre γ1. Só que eu acabei de falar com vocês. Quando eu tenho uma instabilidade, ela perde resistência. Então, a gente vai ter dois novos fatores aqui no meu cálculo, que é exatamente para indicar quanto de resistência eu vou perder devido à instabilidade. Acontecer instabilidade global, a gente vai ter aqui um Q, tá? Essa é uma letra grega, não é um X, chamada de Q, tá? QHI, Q. Que ela vai me indicar exatamente quanto eu perdi de estabilidade devido ao efeito global. A mesma coisa vai acontecer com o meu Q, que vai me indicar qual é a estabilidade local. Então, um exemplo bem simples. Imagine que eu estou dimensionando uma peça que ela não sofre instabilidade global e nem sofre instabilidade local. Então, esses dois termos aqui morreu. Eles são igual a 1, porque não sofrem. Então, a minha equação vai ser exatamente essa. Ou seja, o meu perfil resiste à mesma coisa à tração que ela resiste à compressão. Tá? Isso se não existirem as instabilidades. O que é que eu vou tentar explicar a vocês na aula de hoje? É como é que eu encontro estes valores. Tá? Pelo menos já ter uma ideia inicial desses valores. Isso daqui já é para estar batido na cabeça de vocês. Isso aqui já não é para ser mais dificuldade para nenhum de vocês obter. E aí eu só vou ensinar vocês o que e o que. Instabilidade global e a local. Beleza, essa é a primeira verificação. A segunda verificação, que é o meu estado limite de serviço, eu preciso novamente verificar a esbeltez da peça. Lembra que a esbeltez da peça em peças fracionadas era 300? Pronto, aqui eu só tenho agora 200. É muito mais importante para mim a esbeltez de peças comprimidas do que peças fracionadas. Por quê? Porque imagine que você botou uma peça muito comprida e muito esbelta para sofrer tração. Naturalmente, você vai perceber a deformação da peça. Você vai perceber uma certa inclinação na peça, alguma coisa do tipo. Isso não é interessante. Então, a gente limita esse valor a 200. Como é que a gente calculava esbeltez a tração? Eu pegava o comprimento e dividia pelo raio de giração. Comprimento dividido pelo raio de giração. Surge aqui um novo conceito que é esse K, que é que a gente vai chamar esse produto aqui de comprimento efetivo de flambagem, ou comprimento de flambagem, tá? Esse K, eu vou já mostrar uma tabelinha que com certeza, olha, deixa eu já pegar ela aqui, vamos ganhar tempo. Com certeza isso daqui vocês já viram lá em concreto armado, essa tabela. Tem lembrança dela? Vocês já chegaram a ver essa tabela ou não? Não? Pessoal, é o seguinte. Essa tabela ela me diz o seguinte. Dependendo de qual é as vinculações que eu tenho de um lado e do outro da minha peça, imagina aqui como se fossem pilares. Dependendo do ângulo aqui, eu tenho um valor de K a ser utilizado. Tá? Esse K aqui ele vai me dizer exatamente qual é a distância entre dois pontos onde o momento é nulo naquela peça, onde o momento é zero na minha peça. Por exemplo, nesse caso A, eu tenho uma peça que está engastada embaixo, engastada em cima. Como ela está engastada embaixo e em cima, ela vai fazer uma curva de flambagem nesse sentido. A deformada da minha peça vai ser mais ou menos essa. O que acontece? Nesse ponto, o momento é zero. Nesse ponto,
o momento é zero. E aí, imagina-se que a distância desse ponto para esse é metade do comprimento total. Ah, eu tenho 5 metros. Então, essa distância aí vai ser 2,5. Esse é o comprimento que, efetivamente, a peça vai tender a flexionar, tender a se deformar, a ter uma flambagem. Então, peças engastadas dos dois lados, elas têm menor comprimento de flambagem do que, por exemplo, uma peça birrotulada. Cadê a birrotulada? Está aqui, ó. Birrotulada. Percebam que a deformação aqui no meio dessa é diferente dessa. Ou melhor, o comprimento dessa deformada é o comprimento total da peça. A gente adota aí o K igual a 1. O que está diferente aqui na minha tabela? Primeiro, a gente tem um K teórico. Distância daqui para cá, 0,5. Tá? Então, esse comprimento aqui dessa curva que você está vendo é 0,5. O que a norma diz? Por segurança, não use 0,5, use 0,65. O outro caso, ó, o caso B, eu tenho uma barra que ela está engastada de um lado e é apoiada do outro. Ou rotulada do outro lado. Tá? O que é o rotulado? É que você não permite vertical nem horizontal, mas você permite que a peça rotacione. O valor teórico, 0,7. O que você vai usar, na verdade, é 0,8. Então, eu tenho aqui, para todos os casos, o que eu uso. Pensa bem. Pensa nas minhas diagonais da treliça. Quais são os apoios de um lado e do outro? A gente considera como se fossem o quê? Rótulos. Então, rótulos é como se... Então, eu tenho um rótulo de um lado e um rótulo do outro. Está aqui, ó. Rótula de um lado, rótula de outro. Qual é o valor do K? É 1. Tá? Aí você pode pensar o seguinte, professor, tudo bem, a gente dimensiona a treliça como se fossem rótulas. Mas quando eu soldo uma peça na outra, eu não permito que a peça mais fique rotacionando. Então, na verdade, eu não tenho mais uma rótula, eu tenho um apoio do tipo engaste. Verdade. Aí você poderia fazer essa consideração. Ah, então, na verdade, não é rótula, é engaste, engaste. Aí você vai ter aqui, ó, engaste com engaste. E aí você poderia utilizar o K de 0,65. É uma consideração sua agora como projetista. Você vai considerar sendo rótula, você vai considerar sendo um engaste. Aí fica a critério de vocês como é que se resolve isso. Eu vou fazer N exemplos hoje para a gente ter uma ideia de como é que funciona. Só para a gente já saber o que é esse bendito K. Eu acredito que vocês tenham visto. Não sei se necessariamente essa tabela, mas vocês viram alguma coisa nesse sentido para dimensionar pilar de concreto. O professor Demontier foi mostrar isso aí. Demonstrou isso daí, né? Beleza. Então, ó, primeiro passo, eu quero que vocês fixem o que a gente tem que verificar em peças comprimidas. Tá? Vocês já sabem tudo que vocês precisaram verificar: a tração e a compressão. Você tem 2 cálculos: o estado limite último, o estado limite de serviço. De novidade para a gente, somente o K, que nem é tão novidade assim, e o valor de Q e Q. Tá? O restante todo é conhecido de outros tempos. Beleza. O que é instabilidade global, ou Q? A gente faz essa consideração, novamente pelo gráfico aqui de resistência, a gente tem o seguinte. Imagina que a minha peça, se ela não sofresse instabilidade, ela resistia a isso, FY. Eu podia aplicar uma tensão até FY. Mas como ela pode sofrer instabilidade, a gente só pode limitar ela até esse valor, chamado aqui de FC, ou tensão máxima resistente, tá? O FC. Quem é o que? É exatamente essa relação entre o que ela realmente resiste para o que ela deveria resistir. Lembra que no começo eu falei sobre carga crítica? É a carga máxima que a peça tem na iminência de sofrer instabilidade. Beleza. Você pode considerar isso aí como sendo o meu FC. Qual é a carga máxima que eu posso ter antes dela sofrer deformação? Antes dela ter uma instabilidade? Está aqui.
ela sempre é menor do que o FY. Aí eu faço a relação, eu tenho o valor de Q. Em essência, quando FC for igual a Y, ó, FC igual a Y, o que é que eu estou dizendo? A minha peça não sofre instabilidade global. Ela não corre esse risco de sofrer instabilidade global. Por quê? Porque o Q vai ser igual a 1. Ou seja, a peça não sofre instabilidade global. Isso aí está claro na cabeça de vocês? Beleza. Só preciso que vocês entendam de onde é que surgiu os meus valores. Em essência, então, o que ele sempre vai ser menor ou igual a 1. É porque você não pode pensar assim, ah, não, minha peça vai dar igual a 1,10. Você está dizendo o seguinte, minha peça ganha resistência porque sofreu instabilidade. Isso não existe. Tá? Então, na verdade, o que ele sempre vai ser igual ou menor do que 1. Leva esse mantra aí. E aí, como é que a gente calcula esse bendito Q? Em algum momento eu botei aqui a letrazinha. Ah, tá aqui. Para quem tiver curiosidade, né? A pronúncia cair, tá? Aqui. Como é que eu acho esse valor? Tá? Ao invés de ficar fazendo aquele cálculo, achar o FC, achar o FY para poder jogar aqui, a norma ela me trouxe meio que uma forma rápida de calcular isso. Primeiro passo. Ela me pede para você calcular o índice de esbeltez reduzido, tá? Eu peço, por favor, não confundam a esbeltez, que a gente calcula no estado limite de serviço. É totalmente diferente dessa esbeltez reduzida. Tá? São conceitos diferentes. Não é totalmente diferente, tá? Mas são conceitos diferentes. Eu vou ter o índice de esbeltez, que eu faço para quê? Para descobrir o meu estado limite de serviço. E eu vou ter o índice de esbeltez reduzido. Para que serve ele? Para calcular a instabilidade global. Se vocês forem muito atentos, vocês vão perceber que esse trecho aqui, ó, KL sobre R, é exatamente a minha esbeltez. Tá? KL sobre R. Tá aqui. KL sobre R. Então, vocês já sabem que o esbeltez reduzido varia da esbeltez real da peça. Ok. E aí eu vou ter que multiplicar esse valor por alguns parâmetros. Se vocês olharem bem, esses parâmetros são totalmente conhecidos da gente. Tá? Não é complicado. O K depende daquela tabela. O L é o comprimento da minha peça. O R eu encontro aonde? Tabelado com o perfil, né? Eu sei o meu perfil, eu sei o valor do R, que é o raio de giração. O FY depende do meu material. Tá? Se a gente estiver trabalhando com o A36, o FY é 25. O que é o F? É o módulo de elasticidade do aço. Para a gente deixar aqui salvo, tá? O E, ele está entre 200 e 210. Eu vou deixar aqui o 200 gigapascal. Ah, professor, esse valor varia dependendo do tipo de aço? Não precisa fazer essa consideração. Tá? Ah, é aço A36, A572, não importa. Não importa o tipo de aço. Tá? O módulo de elasticidade do aço é em média aí de 200 gigapascal. Então, é meio que uma constante para a gente. E o π também você já conhece. Tá? Não tem dificuldade com o π. Beleza. Achei a esbeltez reduzida. Mas, o que a gente faz? A gente traz esse valor para uma tabela. O que essa tabela me traz? Ó? Se vocês olharem, o eixo X ela é a esbeltez reduzida. Lambda 0. E no eixo Y, ela tem exatamente o Q. E lembrando, tá? Q é igual. Aí deixa eu só mudar aqui a... Q é igual a força resistente dividido por FY. Por exemplo,
O que é dizer que o que é 0,5? Eu estou dizendo que eu tinha uma resistência FYX, mas na verdade eu só posso aplicar 50% disso. Ou seja, eu perdi 50% de resistência só devido à instabilidade global. Tá? Dizer que um Qi é 0,5 é isso. Que eu perdi 50% de resistência devido à instabilidade global. Dizer que um Qi é 0,7 é dizer que eu perdi 30% da resistência só devido à instabilidade global. Ou seja, meu perfil agora só resiste a 70% do que ele deveria resistir. Por que eu estou falando isso? Perceba o seguinte. Quanto maior a esbeltez reduzida, maior a perca do meu sistema. Por exemplo, uma esbeltez reduzida de 0,8. Você vai ter aproximadamente aí um Qi de 0,9. Dobre esse valor 0,8. 1,6. Para um esbeltez de 1,6, você vai ter aproximadamente apenas 40% da resistência do perfil. Então, é uma redução significativa na capacidade resistente do meu perfil. Para a gente não ficar nesse achismo, né? Eu peguei aqui 1,6 e procurei... chegou perto do 0,4. Para evitar esse achismo, a norma ela me trouxe equações para isso. O que acontece? Essa curva que vocês estão vendo aqui mais escura, ela tem duas curvaturas. Ela tem uma curvatura até aqui, até 1,5, e depois do 1,5 ela muda a sua curva. Tá? Como é que a norma achou isso? Tá? Com ensaios de materiais. Tá? Então, ela fez várias vezes ensaios de materiais. Essas curvas que você vê ao lado da principal são as curvas teóricas. Então, ela fez várias vezes ensaios com vários materiais diferentes e foi fazendo essas curvas reais. E aí depois ela disse, não, eu vou montar uma curva que generalize tudo, uma curva teórica. Aí ela montou essa curva que vocês veem em negrito. O que é que interessa para a gente? Quando a esbeltez for de 0 até 1,5, a esbeltez reduzida, a equação que eu uso é essa. Sempre que a esbeltez for maior do que 1,5, a curva, o Qi vai ser dado por essa equação. Perceba que o Qi é diretamente ligado à esbeltez reduzida. É isso. Tá? Calcular o Qi é simplesmente isso. Achar a esbeltez reduzida, vir no meu gráfico e calcular o valor do Qi. O que eu trouxe diferente aqui é simplesmente, já trouxe aqui também as equações. Tem quem prefira, eu particularmente prefiro ter só a imagem do gráfico e eu sabendo interpretar o gráfico, eu consigo calcular. Mas tem quem gosta só de saber as equações, não quer saber de onde vem. Então é só salvar isso daqui. Também resolve a vida de vocês. Vocês vão notar que em comprimidos eu vou dar várias equações, várias tabelas. Então, lembrem-se, né? Independente da prova, se é à distância ou presencial, elas são pesquisadas. Tá? Então, salve o material com vocês, guardem as anotações para vocês poderem utilizá-las. Bem, o que é isso? O que eu não falei para vocês? O que é o quê? Esse aqui, pessoal, é a instabilidade local. Então, percebam que se a peça sofre instabilidade local, ela influencia na esbeltez reduzida, que vai influenciar no valor de Qi. Em essência, a instabilidade local causa efeitos na instabilidade global. Tá? Gera efeitos adicionais na instabilidade global. Ou seja, uma está diretamente ligada à outra. Professor, pode ter uma peça que está só sofrendo instabilidade local? Pode. Eu posso ter uma peça que só sofre instabilidade global? Posso. Eu posso ter uma peça que sofre os dois ao mesmo tempo? Pode também. Tá? Uma não exclui a outra. Eu posso ter os dois efeitos ao mesmo tempo, como eu posso ter um efeito apenas atuando. Exemplo. Tá? E aqui eu trago um exemplo para a gente praticar alguns aspectos
bem relevante. Pessoal, aqui eu peço o seguinte, ó, calcule a resistência de projeto, a compressão, e aí lembre, né, sempre que eu falar em resistência de projeto é o meu RD. Resistência de projeto a compressão do perfil W 310 por 21. Eu faço em primeira consideração aqui. Desculpa. Considere que não há instabilidade local. Preste atenção. O que é dizer que não há instabilidade local? Não há instabilidade local é eu dizer que o valor de Q é igual a 1. Considere que não há instabilidade global. O valor de Q é igual a 1. Tá? Então, sempre que você falar que não há aquela instabilidade, o valor dela vai ser 1. Há instabilidade, o valor é menor do que 1. Beleza. Então, não há instabilidade, ok. Eu tenho aqui o perfil, eu já fui lá na minha tabela de perfis e achei os seus valores. Tá? Para esse perfil W, eu tenho uma área bruta de 27 e o raio de giração em duas direções, no sentido X e no sentido Y. Deixa eu trazer aqui para essa imagem. Pessoal, imagine que eu apliquei uma força nesse perfil. Para onde é que ele vai rotacionar? Para onde é que ele vai flambar? Vai sofrer a deformação. Se vocês analisarem bem, é muito provável que ele sofra deformação nesse sentido. Por que nesse sentido? Porque é o sentido de menor inércia do meu perfil. Tá? Deixa eu só botar ele assim. Okay. Esse seria o sentido mais fácil do meu perfil rotacionar. É muito mais fácil de rotacionar nesse sentido do que ele vir rotacionar aqui. Então, eu espero que ele rotacione naquele sentido. Então, o caso mais usual para isso é você calcular, então, a sua esbeltez. Cadê? É você calcular a sua esbeltez para aquele onde você tem um menor raio de giração. Ó, aquele perfil lá em cima. No eixo X, ele tem uma resistência à rotação, né? Ou melhor, uma tendência à rotação. É, uma resistência mesmo. De 11,7 centímetros. No outro eixo, apenas 1,9. Então, é muito mais fácil de tentar rotacionar em relação a Y do que a X. Ponto. Só que aí tem um detalhe. Imagina que a nossa treliça. Está aqui ela. Deixa eu só um segundo aqui. Beleza. Ó, essa treliça que eu estou fazendo com vocês em sala. Eu quero que vocês pensem nesse perfil aqui de cima. No nosso projeto, se eu não me engano, a gente definiu que essa peça ela vai ter 5 metros de comprimento. Essa foi uma definição que eu fiz no projeto. 5 metros. Imagina, não é o meu caso, tá? Mas em algum caso vocês aí provavelmente seja, que essa peça está sendo comprimida. Está sofrendo compressão. O que acontece? Quando ela for comprimida, ela vai tentar se deformar em que sentido? Eu posso pensar que ela vai tentar se deformar assim, ó. Fica claro na cabeça de vocês que seria essa uma tendência de deformação? Beleza. Quem é o meu comprimento de estravado? O comprimento de estravado é a distância de um ponto a outro. Esse comprimento aqui de estravado seria, no nosso caso, 1,25 metros. Beleza. Mas a tendência de rotação dela é essa. A tendência de deformação.
Só que imagine o seguinte, essa peça, quando você comprimir ela, não necessariamente ela vai tentar fazer esse movimento. Ela pode tentar fazer isso. No outro eixo da peça. Entenda que esse deslocamento agora está acontecendo nesse eixo aqui. Ó. Tá. Essa é uma tendência de rotação que também pode acontecer. Qual é o comprimento destavado agora? Eu tenho agora um comprimento destavado de 5 metros. Totalmente diferente. Não sei se nesse momento vai ficar claro para vocês, mas esse é o motivo da gente colocar o perfil U deitado e não em pé. Por quê? O comprimento destavado nesse eixo não é maior, então eu vou colocar uma maior inércia dele nessa direção, para garantir que a flambagem dele seja reduzida. A flambagem nesse sentido aqui, ó, ela vai ter somente essa espessura aqui para resistir. Ou seja, a inércia dela é menor, mas também o comprimento é menor. Por isso que ela resiste. Então, esse é um dos aspectos que a gente trabalha em projeto. A nossa treliça não vai acontecer isso. Como assim não vai acontecer isso? Os comprimentos são iguais. Por quê? Porque vai ter as terças, né? Eu não vou ter as terças de piso aqui, caindo nos nós. Então, a terça de piso está travando a peça para que ela não sofra esse deslocamento. A terça de piso está fazendo isso. É mesmo. Então, devido àquela terça de piso, isso aqui não existe. Né? Na verdade, a minha peça vai tentar fazer isso. Tá? Beleza? Tranquilo. Uhum. Só que no banco inferior eu não tenho terça. Eu não tenho terça para segurar a peça. Então, no banco inferior, aí sim, ó, aí você vai ter uma deformação nesse eixo. Aí você imagina uma treliça, essa aqui é pequenininha, 5 metros, mas imagina uma treliça, sei lá, de 20 metros de comprimento. Imagina você ter 20 metros livres no banco inferior. Não ia dar certo. O que que a gente faz? Quem conhece um pouquinho de estrutura e cobertura sabe que a gente coloca uma chamada mão francesa. A gente vai ter aqui embaixo, fazendo um desenho rápido aqui, a gente vai ter aqui embaixo o perfil U, vai ter o perfil U de cima, entre eles as cantoneiras. Aqui em cima, nesse perfil U do banco superior, ele está travado porque tem uma terça passando. Beleza, vou chamar isso aqui, terça. Só que o banco inferior está destavado. Então, o que que a gente faz? A gente instala uma peça soldada aqui e soldada na terça. Isso aqui é o que a gente chama de mão francesa. Via muito isso mesmo, vejo. Esse é uma das principais funções da mão francesa. Reduzir o comprimento de flambagem do banco inferior. Eu acho que eu tenho uma imagem só sobre isso. Deixa eu pegar aqui para a gente dar um intervalo. Professor, nesse caso aí, pode ser um cabo de aço também, que eu já vi alguns que eram um cabo de aço. Cabo de aço somente se for tração. Se você estiver sofrendo compressão, não. Então, você vai ter que avaliar. Geralmente, a mão francesa, você só vai ver ela sendo em perfil. Perfil cantoneira, geralmente. Mas em cabo de aço, não. Você vai ver em cabo de aço isso aqui, ó. Eu não sei se você está vendo. O cabo de aço seria mais para dar... cá. Pois é, seria mais para dar uma estabilidade, para ela não ficar balançando. Perfeito, é isso. O cabo de aço... Não tem resistência à compressão, não tem. Hã? Cabo de aço não tem resistência à compressão, claro que cabo não. de aço, não. A resistência à compressão de cabo de aço é igual a uma folha de papel. É quase nula. Então, ó, como é que eu vou travar, então, o meu banco inferior? Eu vou pegar isso aqui, ó. Soldar aqui e trazer para cá. Pronto. Essa é a minha mão francesa. Ela vai servir para travar
aquele banzo. Então, agora o comprimento desse banzo, ó, fora do plano, vai ser daqui, daqui até aqui. Aí eu coloco outra mão francesa aqui. O próximo comprimento, daqui para cá. E aí você vai achando os comprimentos de flambagem em cada um dos eixos. Essa é uma das partes que me consome mais tempo dentro do projeto, tá? De cobertura. Que é exatamente analisar o que é que eu posso fazer para reduzir os comprimentos de flambagem. Eu vou jogar a mão francesa em todas as terças. Só que a mão francesa... Eu vou aumentar. A mão francesa é suficiente? É uma outra análise que você tem que fazer. Tá? Porque nem sempre ela vai ser suficiente. O que é que eu posso garantir que vai ser suficiente? Colocou uma mão francesa aqui? Massa. Então coloca um X lá em cima saindo daqui. Aí você diz, massa, agora você tem um sistema eficiente. Mas aí mais à frente eu vou trazer esse aspecto de projeto. Contraventamento. Eu explico a vocês quais vão ser as funções efetivas desse contraventamento. Mas eu só quero que vocês comecem a entender o que é os comprimentos de flambagem. Essa mão francesa, professora, pode sair também em cada nó inferior, meio que diagonal para a terça, ou somente, por exemplo, tem um nó em cima da terça e embaixo eu consigo reduzir a minha flambagem. Mas se eu quiser diminuir ainda. Mas não se exige tanto isso. Pode, mas não seria útil porque você tem um comprimento muito grande daquela peça. E aquela peça vai sofrer compressão. Aí você vai voltar ao mesmo problema. Você tem uma peça muito longa, muito esbelta para resistir à compressão. Não rola. É mesmo, tá? É verdade. Fica comprida a peça, é verdade. Fica comprida. Quanto maior a distância, mais comprida. Vai encerrar o nosso Zoom. Já são 8h07. A gente retorna às 9... Aliás, já são 9h07. A gente retorna 9h25. Tá? De 9h25 a 9h30, a gente já volta à aula. É o tempo de vocês tomarem café, merendarem e tal. Tá? A gente retorna, lembrem, 9h25. A gente gravar, professor. Vocês não me cobraram, eu esqueci. Olha só, eu tenho aqui esse exemplo. A gente retorna para o exemplo onde eu já comecei dizendo que o Q é igual a 1. Ok. Imagina que eu estou tentando dimensionar, eu estou querendo analisar esse pilar aqui. Tá? Deixa eu pintar ele aqui para a gente ficar claro de quem eu estou falando. Deixa eu pintar ele aqui. Tem aqui. Beleza. Percebam o seguinte. Esse pilar tem duas direções. Uma direção nesse sentido e outra direção nesse outro sentido. Se vocês notarem, os comprimentos de flambagem deles são diferentes em cada sentido. Como assim? Se você pegar nesse sentido aqui, ele pode flambar assim. Ou seja, qual é o comprimento dessa peça? 5 metros. 5 metros. Nesse sentido, ela tem 5 metros para fazer a flambagem. Se eu olhar agora para o outro sentido, é porque a rótula não está me impedindo nada. Inclusive, ela está no outro sentido, né? Então, ela não me impede nada. Ela não está travando a peça no meio dela, não. Ela não está travando a peça. Aliás, ela está travando somente nesse outro sentido. Se eu pensar nesse sentido aqui, ela vai tender a fazer isso. Pois é. Eu achei que agiria nesse também. Sentido. Nesse sentido aqui, não. Ok. Tá? Porque a minha peça, toda e qualquer estrutura, pilares principalmente, tá? Aliás, qualquer estrutura, ela pode flambar nos dois sentidos, tá? Ela pode flambar, por exemplo, se for uma viga, imagina uma viga, ela pode flambar para baixo, como ela pode flambar para os lados. Ela também pode flambar para o lado, tá? Por que não é tão comum? Porque vigas não estão comprimidas, vigas estão fletidas. E não comprimidas. Se ela estivesse comprimida, com certeza ela poderia sofrer uma flambagem lateral. Tá? É o que acontece com o pilar. Pilar, geralmente, é uma compressão que está em cima dele. Por isso que ele pode fletir ou para um lado ou para o outro. O que eu quero tirar disso?
É uma pergunta a vocês. Como é que eu vou colocar esse perfil I? Imagina que eu vou fazer essa viga com o perfil I. Eu vou colocar esse perfil I. Deixa eu tentar aqui botar com um lápis mais grosso. Nesse sentido, ou nesse sentido? Em qual sentido eu vou colocar esse perfil I? Qual é a o lado ideia? que tem as abas, né? A mesa é o lado mais resistente, né? Ele tende a não Vocês flambar concordam que das mesas. esse eixo aqui ele é mais resistente do que o outro? Então, esse eixo eu vou colocar para a direção onde eu estou o maior comprimento. Eu tenho 5 metros para resistir, então eu vou colocar esse lado para ele. Vai ficar assim, ó. Eu estou olhando agora em corte. Eu tenho aqui o pilar que eu estou analisando. E aí tem duas vigas chegando nele. Ó, então ele vai estar travado aqui, ó. Então, nesse sentido, ele está travado. Ele pode flambar 2 metros e depois, aliás, 3 metros e depois mais 2. Então, qual é o comprimento de flambagem dele? 3 metros. 3. Se eu olhar para o outro sentido, novamente olhando em corte na minha estrutura, o que acontece agora? Desse ponto aqui de baixo até o ponto lá de cima, eu tenho 5 metros. Então, ele vai tender a girar nesse sentido 5 metros. Por que eu estou figuras? Ó? Essa flambagem aqui que eu vou desenhar, que ela pode acontecer, ela está acontecendo em torno do eixo X. Tá? Porque a tendência nessa figura fazer isso, né? Vem para esse lado, então ela está fletindo em torno do eixo X. Por isso que a gente vai chamar esse valor de 5 de LX. Nesse caso aí, ele faria a flambagem no lado das mesas, é? Não, é porque a gente tem que pensar na flambagem global. Nas laterais. A minha peça está aqui, ela vai tentar fazer isso. Você imaginar que você tem aqui o pilar inteiro e ele vai tentar fletir aqui. Tá? É uma flambagem global da peça. Né? Isso aí é sempre eu passei muito tempo até aprender que é o contrário do que a gente imaginaria. Inclusive, eu cheguei a um momento na vida que eu não conseguia, não tinha isso tão mentalizado. Eu pensava o seguinte: o que eu pensar é o contrário. Tá? Eu cheguei a um momento que eu pensava isso. Cara, LX, eu vou botar LY, porque eu já sabia que era o contrário. Aí depois que eu mentalizei, não. Tá? Mas até chegar nesse ponto, realmente eu tive essa dificuldade, porque a gente tem que pensar o seguinte: ele vai tentar rotacionar em torno do eixo X. Ele se movimenta em Y, mas ele tenta rotacionar em torno de X. Eu tenho um eixo, ele está tentando rotacionar ele em se torno movimenta em Y. Isso. É assim? Ele se por isso movimenta que eu digo, em Y, o que eu pensar mas é o sempre... contrário. A rotação ela está em X. Se eu pensar aqui do outro lado, ó, essa deformada que vai acontecer aqui, ela está se movimentando em torno do eixo Y. Ela está se movimentando em X. Então, ela está em torno de Y. Aí, esse valor aqui de 3, eu chamo ele de LY. Até que enfim, alguém bonito nas câmeras. Aleluia, né? Só macho. Oi, Maria. Oi. Então, ó. Isso aqui vocês vão pegar realmente com o tempo, tá? É uma mentalidade que vai ter que ter. Demanda um certo tempo para fazer isso. Eu ainda espero um dia conseguir fazer um perfilzinho de... uma estruturazinha de encaixe para conseguir apresentar isso para vocês. Mas, a princípio, se você pensar que é em X, é nisso. Se você pensar que é em Y, é em X. É uma maneira fácil de perceber. Muito mal,
Tem alguém com uma moto dentro de casa. Então, ó, vou trazer isso para cá. O 5 vai ser o meu L. LX. E o 3 vai ser o meu LY. Por que eu preciso disso? Porque para me calcular, o que ele está pedindo? Ele está pedindo a resistência do projeto? Então eu preciso calcular o Q, mas o Q eu já disse. Vai ser 1. Mas eu também preciso calcular o que. Tá? Então, quem eu preciso achar agora é quem é o bendito valor de que. E se a gente olhar aqui para cima, ó, como é que eu acho que? Eu preciso achar a esbeltez reduzida. Depois da esbeltez reduzida, eu acho o valor de que. Então, tem procedimentos a seguir. Como é que eu acho o valor da esbeltez reduzida? Eu preciso saber quem é o K, quem é o L, quem é o R. Isso aqui eu já sei. E o Q? Eu adotei que ele vai ser igual a 1, né? No nosso exemplo. Vou trazer isso para cá. Deixa eu ganhar aqui uma tela adicional. Olha só. Eu vou trazer a equação. Esbeltez reduzida é igual a K vezes L dividido por R vezes a raiz de Q, FY, π ao quadrado vezes E. Essa é a equação que a gente precisa. Esse termo aqui, se a gente recordar, é a esbeltez. Qual é a esbeltez que eu vou usar? A maior esbeltez que eu achar. Então, eu vou ter que fazer o seguinte. Ó. Qual é a esbeltez que eu vou usar? Eu vou ter uma esbeltez em torno de X e eu vou ter uma esbeltez em torno de Y. Quem é a esbeltez em cada sentido? Tá? Aí vamos pensar o seguinte. Ó. Cadê? Tá aqui. Ó, avalie essa primeira situação em torno de X. Aqui embaixo, eu tenho um apoio rotulado. Aqui em cima, eu tenho um apoio engastado. Então, eu tenho rótula, engaste. Qual é o valor de K? Quem é o valor de K para essa situação? Rótula, engaste. Eu vou lá na minha tabela. Na tabela, é. Rótula, engaste. Ó. Aqui eu tenho engaste, engaste, engaste e rótula. Não importa se o engaste está embaixo ou em cima, tá? Para a figura. O que importa é que você tem esses dois apoios. Rótula e engaste. Nessa situação, ó, a gente utiliza um K de 0,8. Então, eu vou trazer para cá. K. De 0,8. Agora, olha para o outro sentido. O sentido Y. A gente vai ter ó, um comprimento daqui até esse ponto. O que é que eu tenho nessa distância? Rótula, rótula. Então, uma ligação rotulada, rotulada. Qual é o valor de K? A gente vai na tabela. Rótula, rótula. A, B, C, D ou E? Ou F? D, né? D. O D, ó. Rótula e rótula. O K que eu uso é o 1. Eu quero deixar bem claro para vocês. É esse o K que vocês vão utilizar na trilha. Eu vou tem que ter essa tabela, né? Hã? A gente tem que ter essa tabela, então, né? Tem. Mas eu vou fornecer esse material para vocês, né? Tá certo. Assim. Todas as anotações da aula de hoje vão estar lá. A da semana passada já está lá no AVA, né? Eu vi. Então tem no OneDrive também? Está no OneDrive e no AVA. Ok. A mesma coisa eu faço com esse material aqui. Então, já achei os meus casos. Eu vou jogar para lá. No LX 08, no Y é 1. No LX 08, no Y é igual a 1. Veja. Professor? WhatsApp, Júlia. Professor? Pode falar.
Por que nesse caso você não utiliza o 065? 065, vamos lá. Qual é a situação do 065? Engaste, engaste. E tem uma rótula, né? Aí onde é que eu teria engaste aqui? Não é isso não. É porque você falou que quando fosse rótula, você poderia utilizar o 065, já que nessas condições... Tá. Não, eu estou falando no caso da nossa treliça. Porque o que acontece? O que é uma rótula? É um tipo de apoio que você pode... que ele proíbe deslocamento horizontal, deslocamento vertical, mas ele permite rotação. Aí pensa na prática. Para que você pegar ali o bando superior e uma diagonal saindo, você consegue rotacionar aquela diagonal? Não. Não, por quê? Porque geralmente você faz soldada. Aí a solda não é um apoio rotulado. Então, para a treliça, vocês poderiam considerar, sim, o 0,65. Tá? Nenhum problema. É uma questão, é um critério seu agora de projeto. Tá? Sim, você vai estar dizendo que eu vou fixar? Não entendi. Como eu iria fixar essa barra do meio aí, por exemplo, sem soldar? Tá. Aqui não... Essa daqui que você fala? É. Tá, aqui a gente está dizendo que é uma ligação rotulada. Deixa eu só pegar aqui então o material. Eu já te mostro isso daí. Ficar desenhando. Porque isso aí, eu estou perguntando porque eu quero sair do teórico para o prático, certo? Sim, claro. É porque se ficar no teórico aí, eu entendo que é uma rota, que tem que utilizar isso, aquilo, beleza. Mas na prática, como é que vai funcionar essa rótula? Deixa eu te mostrar aqui. Eu vou retornar lá para a nossa segunda aula. Deixa eu pegar ela aqui. Todos conseguem ver minha tela, né? Sim. Ó, engaste e rótulo. Já conhecido da gente. Isso aqui é a minha ligação rotulada. Eu lembro. Deixa eu ver se tem outra imagem aqui. Isso aqui é a minha ligação rotulada. Tá? Geralmente eu coloco duas cantoneiras ligando os dois perfis I, mas eu deixo um espaço entre elas. Exatamente para quando a viga tentar rotacionar, ela não levar o meu pilar. Isso seria uma ligação rotulada na prática. Ok, obrigado. Nada. Muito bom. Eu acho que era essa mesmo. Deixa eu voltar para lá. Nessa situação aqui, você não poderia usar o 065, né? A não ser que você mudasse aqui a vinculação. Por exemplo, nesse outro pilar aqui, aí sim, ó, você teria engaste. 065. Certo. Tá? Aí aqui não. Aqui é porque eu defini em projeto que aqui eu vou fazer uma rótula. Tá? Aí é uma definição realmente que você tem que fazer com as análises, né, de projeto. Eu posso pegar um dia para a gente discutir isso. Ó, então, na verdade, tá vendo lá de cima? Pode ver. Quando ele bota duas rótulas, um embaixo e um em cima, ele diz que o K vai valer 1, ou seja, o K valendo 1 é como se ele não existisse. É isso. Né? O comprimento é o total da peça, da barra. Exato. Você é como se esse ajuste aí não existisse. Você percebe que quando você engasta a peça, é como se o comprimento da peça fosse menor. Isso é bom. Isso é bom para a estrutura, porque você vai ter menor comprimento de plombagem, então você vai ter menos esforços de deformação, né? Isso é interessante. Só que a gente tem que levar para a realidade. Eu fiz a ligação com duas rótulas. Eu vou considerar como se fosse engaste? Não posso. Então a gente tem que pensar agora no projeto, como é que ele vai ser executado. Okay. Quem nos deu texto? K vezes L, já foi. E o R? No eixo X, RX. No eixo Y, o RY. Eu vou trazer para cá. Trazer esses valores para cá. Então, a gente vai ter no X 11,77. E eu vou fazer uma correção aqui junto com vocês. Ó. Os R não estão em centímetros.
Então, também tem que transformar os comprimentos em centímetros. Então, aqui, em vez de 5, vai ser 500. 500 e 300. E aqui, ao invés de 3, 300. Beleza. Nesse caso, esse 300 aí, com esse 3, lá nós tivemos dois flambagens. Usa primeiro esse aí, porque depois vai calcular aqui você tem 3 e tem o 2, né? Não é o mesmo material? Cálculo maior. Cálculo maior. Aí cálculo maior. Ok. Agora, se mudasse o material, não. O R daqui é diferente desse. Aí você tem que fazer separado. Mas como não mudou, isso aqui é o caso bem clássico, né, de pilares aqui, por exemplo. Aqui você tem o vão da entrada da casa, onde você tem um pé direito duplo. Entendi. Tá? Numa direção você tem vigas. Na outra direção ele está livre. Esse é um dos pilares que vão ser mais robustos na casa, exatamente devido a esse comprimento. Né? Entendi. Beleza. Na hora que vocês calcularem aqui esses lambdas, você vai chegar a lambda x igual a tanto, lambda y igual a tanto. Eu não sei não, tem que fazer aqui. Vocês têm dificuldade em achar esses valores dos R nas tabelas ou não? O valor de quê? Do raio de giração? Dos raios de giração? Não, é o Y mínimo, né? Que tem lá na tabela. Geralmente a tabela vem com Y mínimo, né? Nesse caso aqui você vai vir com 2, tá? Um no eixo X e um no eixo Y. Mas nas tabelas tem todos os dois, né? Tem os dois. É porque na cantoneira, como as duas são iguais, aí ele chama só de um R. Aí vem um, tá certo. Mas aí quando eu tenho perfis diferentes, aí você vai ter um em cada direção. Exatamente. Beleza, achei 2 valores. Quem eu vou usar? Sempre o maior. O que é que eu estou chegando o que é que eu estou dizendo nisso aqui? Ó? A tendência dessa peça é que ela flambe, ela tenha essa deformação nesse sentido e não nesse. Tá? Se for acontecer deformação nessa peça, vai ser nesse sentido aqui. Ou seja, toda vez que como o RY ele é maior, claro que ele vai dar, né, maior também. Porque 1,90 só para dividir, né? Você percebe que a resistência, ó, em relação a isso, é muito inferior em relação a X. Muito. Isso aqui é importante. Quem quiser, tenta dar uma praticada nesse sentido, de pegar um projeto, uma planta baixa, e tentar definir só no olho mesmo qual é o sentido do pilar que eu vou colocar. Seja de aço, seja de concreto. O raciocínio é o mesmo. Eu tenho aqui um campo de parede. Eu juro que eu pensei nisso. Eu tenho um canto aqui de parede. Aí isso aqui são vigas, né, que eu vou ter que instalar. E aí? Eu vou instalar um pilar assim ou no outro sentido? Tá? Então, isso aqui já pode servir para vocês começarem a pensar nisso. Em qual sentido eu vou colocar esse pilar? O lado que eu tiver carga de vento, né? O lado que eu tenho que pensar nessas coisas, eu boto no sentido do pilar, né? Você vai pensar na a gente chama no normal de galga. Aí... O lado mais comprido é outro termo. É outro termo. Aí você pode pensar também no sentido do maior comprimento. Tá? Então aí vocês podem começar a pensar em qual é o sentido que você vai dar aos seus pilares. Então, beleza. Achei o lambda. Eu vou só agora calcular o meu lambda reduzido. Lambda 0 vai ser igual a 157,89 vezes a raiz. Pessoal, o que... Eu tenho dúvida em relação a isso aí. Pode dizer. Porque assim, vamos imaginar no canto lá de parede lá. Se eu for usar um perfil I ou H, o I. Certo. O lado das mesas, ou o sentido da alma, eu vou usar ele sempre para o lado que vai pedir mais esforço, com uma carga de vento. É isso que eu quero saber, em que sentido eu vou girar. É isso que eu tenho que aprender. É aquele... Né? Então, é o lado da alma, que é no sentido de exercer mais força lateral?
É uma possibilidade. Ou é o contrário? Se você tiver carga de vento, é isso aí que você está pensando. O vento está atuando nesse sentido. Então, você vai jogar o perfil assim. É isso que eu estou perguntando, isso mesmo. Mas imagine que você não está falando de um pilar de contraventamento. Porque esse pilar aí tem um nome específico. É pilar de contraventamento. Ele está servindo para resistir ao esforço de vento. Mas imagine que você tem um pilar que você quer calcular para uma carga vertical. Aí o sentido que você vai dar agora vai depender disso. Dos comprimentos desse travado. Se tem um travamento ou não, aí eu vou ter que ver qual sentido eu vou colocar. Perfeito. Um caso prático aqui, você tem aquele sistema de residências hoje que você tem o pé direito da sala duplo. Isso. O meu é vazado, eu sei como é. Muito provavelmente você vai fazer esse pilar com um sentido maior no sentido do vão desse vão grande. Tá? Essa vai ser uma tendência que você vai ter de fazer. Ou seja, é um pilar de concreto, provavelmente ele vai estar na direção desse vão alto. Tá? Porque você imagina que nesse outro vão, né, entrando aqui no quadro, você vai ter uma viga aqui, entrando na estrutura, entrando aqui no papel. Sim. Então, aí, no caso, já tem um travamento aí no meio do pilar. Né? Perfeito. Entendi. Em vez de ficar no achismo, calcula a esbeltez. Tá? Esbeltez de peça de concreto e de aço é o mesmo cálculo. Você acha o raio de giração e calcula com o KL sobre R. E aí você vai ter que fazer isso aqui. Tá? O princípio é exatamente o mesmo. Para a gente fechar essa questão, eu já tenho essa primeira parte. O que? Como não há flambagem local, como a gente explicou, ele vai ser igual a 1. Vezes o FY, tá? Eu vou dar um parêntese aqui. Se a gente falar do aço A36, né? Ele é igual a 250 MPa, que é a mesma coisa, que é por isso que a gente usa o 25, de 25 kN por centímetro quadrado. Morreu. O módulo de velocidade do aço, ele é de 200 gigapascal. Pessoal, 1 giga é a mesma coisa que 10 a terceira mega pascal. Tá? 1 giga é 10 a terceira megapascal. Tá? Isso aí vocês podem lembrar lá dos conceitozinhos. Quilo, 10 a terceira. Aí mega, 200 vezes 10 a 1000. sexta. Né? E o giga, 10 a nona. Aí a diferença desse para esse é de 3. Tá? Então, por isso que 10 a terceira. O que eu preciso botar ali? Qual é a unidade que eu preciso botar? Amigo, tanto faz, deixa que elas sejam coerentes. Você está usando o E em gigapascal, então você vai ter que transformar o FY para gigapascal. Você está usando o FY em megapascal, então você vai converter o E para megapascal. É o mais fácil. Tá? Então a gente vai ter aqui em cima 250 MPa dividido π ao quadrado da equação. Deixa eu subir ela aqui para vocês verem também. Vezes o E. E o E aqui vai ser 200 vezes 10 a terceira, também megapascal. A compatibilidade é extremamente importante, porque você vai cancelar um com o outro aqui, e o seu resultado final vai ser adimensional. Tá? Ele não vai ter unidade. Se você fizer isso, a esbeltez reduzida que vocês vão achar aqui vai dar igual. Fazer um pouco para cá, fazer um pouco para cá. Reduzir o tamanho disso. Eu adorei essa parte da aula à distância. Não tem um problema com load. Ó, calculando isso, aqui vai ficar 157,89 vezes dividido por π ao quadrado. Eu achei isso aqui de 0,011.
multiplicando os dois, a minha esbeltez reduzida vai ser 1,77. O que eu faço com a esbeltez reduzida? Eu vou lá e encontro quem é o meu Ki. Aí deixa eu trazer para cá. Deixa eu pegar essa figura. Retornando. Como a gente encontrou aqui 1,77, está mais ou menos por aqui, a gente utiliza desta equação. E aí está aqui, 0,877 dividido pela esbeltez reduzida ao quadrado. Pode parecer bobagem, mas só para a gente ficar bem claro. Resolve isso aqui primeiro e depois divide, tá? Para você não confundir e ficar ao quadrado toda a equação. Então, resolve isso para depois fazer a divisão. Quando vocês fizerem isso, vocês vão chegar a um resultado 0,28. Bem pequeno mesmo, né? 0, é 278, para vocês lá. 278, é? É. Beleza, 278. Percebam o seguinte, o meu perfil, nessa situação, ele só está resistindo a 27% do que ele deveria. Por quê? Porque se eu aplicar mais carga que isso, vai acontecer flambagem global. Ou instabilidade global, tá? A mesma coisa. Então, é um material que eu estou realmente trabalhando com ele muito abaixo do que ele poderia. Tá? Por quê? Porque o comprimento é muito alto. Tá? A largura dele, ou seja, a sua esbeltez, está muito elevada. Por isso a dificuldade com esse perfil. Mas beleza, achei o Ki, o que eu preciso fazer? A questão não me pediu o Ki. A questão me pediu, na verdade, para me calcular a resistência de projeto. Eu não vou nem apresentar a equação de novo, tá? A gente tem que ficar com isso aqui meio que mentalizado. RD, ele é igual ao escoamento, AG vezes FY sobre gama 1. Isso aqui já é conhecido da gente. Só que ele pode sofrer flambagem local, então aparece um Q. Só que ele também pode sofrer flambagem global, então aparece um Q. Então, ao invés de eu ficar decorando a equação, lembra do escoamento e pensa nos efeitos que podem acontecer na minha peça. Para a nossa estrutura aqui, deixa eu pegar esses valores, trazer eles para baixo. Ó, o que eu já achei? Então, RD vai ser igual a 0,278. Lá no começo eu expliquei, não vai haver flambagem local. Então, vezes 1. Deixa eu ajeitar esse 8. Vezes 1. Vezes área bruta do perfil, 27,2. O FY, 25 kN, dividido por 1.010. Então, a minha resistência de projeto à compressão 171,85. 171,85 kN. Porque se aqui eu coloquei 25 kN por metro, kN por centímetro, a resposta final vai ser em kN. Só para deixar claro aqui, deixa eu botar o 25 está em kN por centímetro quadrado e o 27 está em centímetro quadrado. Então é por isso que a resposta final sai em kN. Então pronto, essa é a resistência do meu perfil à compressão. É simplesmente isso. Então, o raciocínio de cálculo de peças comprimidas é esse. Achar o que... Pode falar. Né? Esse 27,2, tu viu aonde, hein? Aqui, ó. É a característica do meu material. A área do meu perfil. Não, área eu peguei aonde? Eu peguei lá na tabela. Já veio, foi dado na questão. Eu fui na tabela de perfil. Questão, né? Tá? A questão me diz, dimensione um perfil W310.
Aí eu fui na tabela de perfis, peguei o perfil 310 e já achei essas 3 informações. O AG, o RY e o RX. Todas as tabelas dão isso aí, né? Inclusive as tabelas a massa, já me fornecem isso. Se vocês quiserem, eu mostro a tabela. Tá? Se tiverem tela que eu não vi. Tá bom. Legal. Tá? Então, beleza. Essa é a resistência do meu material. O que está faltando para a gente, tá? Nesse primeiro exemplo, eu disse a vocês, eu já dei a vocês o valor de quê? Mas, na verdade, eu tenho que achar esse valor. Tá? O nosso próximo encontro, na próxima semana, é exatamente a aula inteira só para a gente ficar achando o valor desse bendito Q. Porque eu acho que o Q não tem tanta dificuldade. Tá? Você calcula a esbotez reduzida e depois da esbotez reduzida, você olha um gráfico. Então, eu acho que a dificuldade é bem baixa. Né? Aí você vai avaliar qual é a equação que vai ser utilizada. Professor, só uma dúvida, não sei se o senhor já falou, mas naquela tabela lá, se o senhor puder voltar aí. Essa? Não, na outra lá que tem o gráfico, que ele vai reduzida. Pronto. Aí, num caso, se der de 1,5 para frente, né, que o senhor falou, eu já poderia, num projeto mesmo real, já poderia descartar esse material, pegar um material mais resistente? Não, na verdade não, tá? O que acontece é o seguinte, você não tem muito o que fazer com isso. O que você achou aqui é o seguinte, que esse perfil, para essas condições, ele só resiste a 170 kN. Se o seu projeto pede 200, esse perfil não atende. Ah, mas se o seu projeto só pede 150 kN, eu não preciso atrás de outra coisa. Eu já escolhi esse perfil como o meu. O que você pode tentar fazer é buscar perfis, tá? Ó, é uma boa discussão. Como é que eu faço para diminuir o valor do lambda? É reduzindo isso daqui. Tá? A essência é essa. É reduzindo esse valor. Como é que eu reduzo esse valor? Eu posso diminuir o comprimento, mas tem sentido? Diminuir o comprimento? Não, porque o meu pilar lá tem 50, então não tenho muito o que fazer. Eu posso fazer é aumentar o valor de R. Então, eu já posso ir lá na minha tabela de perfis e procurar um perfil que tenha um R maior do que esse. Maior R. Aí eu posso começar isso aí ser o meu ponto de partida do meu projeto. Ah, eu preciso usar perfis com R, sei lá, de tanto, para ser interessante, para ser razoável. Ó, eu vou fazer um exercício com vocês. Eu usei esse perfil. O RY dele é 1,90. Para esse RY, ele resiste a 171. Aí eu vou trazer a tabela de perfil. Vou botar ela aqui. Só carregando assim. Deixa eu reduzir aqui. Vocês não estão vendo a tela, calma aí. Editar. Todos estão vendo minha tabela de perfis? Beleza. Esse é o perfil I, mas na verdade a gente está usando um perfil W. Então deixa eu pegar aqui o perfil W. Cantoneira. Vocês têm esse livro, tá? Ele é muito interessante para vocês terem ele como ponto de consulta. Esse aqui é o meu perfil W, ou tipo H. O perfil que eu estou adotando aqui é o 310 por 21. Então não é essa tabela, é outra. Não é isso aqui, não tem esse perfil, não. Ah, tá aqui. Ó, 310 por 21. Eu vou tentar aqui achar um cantinho na tela para que eu consiga discutir com vocês.
O 310 por 21, nessa condição, qual é o raio de giração dela? Ó, em relação a X, 11,77, em relação a Y, 1,90. Beleza. O que me limitou o projeto não foi esse 1,90. Certo. Porque se avaliar, foi ele que gerou aqueles BOTs muito altos. Será que existe nessa tabela algum perfil mais leve que esse, que tem um raio de giração igual a esse? Ó, 1,90. Eu poderia pensar aqui. Qual é o perfil? Diga o nome. Esse aí, 1,99. 1,99. Beleza. Aí você tem que avaliar o segundo aspecto. E a área? Eu preciso de uma área de 27,2. Não tem. A área desse perfil é 23. Você poderia verificar. Como? Você ia lá no AG, né, e colocava 23,1. Aí achava a resistência. Esse perfil que a gente adotou, o 310, ele resistia a 171. Quando você muda essa área, vai resistir, sei lá, 160. Se for maior do que o que você precisa, você pode utilizar esse perfil. Professor, entende? Pode falar. Desculpa. Não é mais fácil a gente montar uma tabela de Excel, não, para ficar ajustando? Perfeito. Tá? No último semestre dessa disciplina, começo do ano passado, acho que foi isso. Um dos trabalhos da NP2 foi isso. Elaborar uma tabela com todos os perfis. No caso lá, eu não coloquei os perfis I, eu coloquei perfis cantoneira e perfis U. Para a tabela já calcular automaticamente qual é a resistência do perfil à compressão. Porque aí a gente só ia lá na tabela e olhava, esse perfil resiste a tanto. Beleza, esse aqui a tanto. E aí eu escolhi o meu perfil com base nisso. Eu fiz uma tabela para poder encontrar os perfis das cantoneiras. A tração. Da tração. Perfeito. Porque eu ficava botando e ficava tentando, criei logo uma tabela e só botava os valores e já dava a resistência e ficava mais fácil. Para mim, essa é a ideia, tá? Eu acho que todo estudante de engenharia deveria pensar em... Nessa disciplina, não estou vendo um cálculo, eu vou tentar elaborar alguma tabela sobre esse cálculo. Por exemplo, eu terminei minha graduação com tabela para dimensionar sapata, eu terminei minha graduação com tabelas para calcular aqueles valores iniciais de instalações elétricas, eu tenho uma tabela sobre concreto armado. Então, é interessantíssimo você já ter isso aí, porque quando você for para o mercado, você já tem aquilo ali pronto. Então, eu preciso dimensionar um perfil atração. Opa, eu já tenho minha tabelinha pronta, eu não preciso nem lembrar das aulas resultados. Eu sei que a minha tabela está certa, então é só utilizar ela. Não preciso nem me preocupar com isso. Então, são vantagens que você vai tendo aí se você tiver um trabalho agora para reduzir lá na frente, né? Mas aí é um dos trabalhos que eu vou passar para vocês mais à frente, tá? É criar uma tabelinha exatamente fazendo isso, tá? Calcular peças comprimidas. Você já pode começar a fazer ela, mas a gente vai ter que adicionar os cálculos relacionados a como é que eu acho o quê, tá? Que é a instabilidade local. Aí dá um pouquinho de trabalho adicional, tá? Nada de outro mundo não, mas a gente vai ter que pensar um pouco como é que vai executar. Vai ser a NP2 que seria esse projeto? A NP1 a gente já encerrou, né? A gente já fez todos os trabalhos da NP1. Não, porque... a gente na NP1 vai fazer prova e o pessoal lá do outro vai fazer um projeto. É o inverso, não? É o inverso. Vocês vão fazer o projeto na NP1 e prova na NP2. Eu acho que tinha sido na NP1, tanto que o senhor disse que a gente tinha vantagem que pegaria menos conteúdo. Exato. Que o projeto vai ser menos coisa, né? Porque o projeto do pessoal lá vai fazer e vai ter que calcular peças estacionadas, peças comprimidas, peças fletidas, ligações soldadas, ligações estacionadas. A de vocês vão calcular o projeto, né, da NP1, é só peças estacionadas e peças comprimidas. Então, é uma redução significativa de trabalho, né? Pessoal, acho que basicamente é isso. Para essa primeira aula introdutória, a gente já consegue destrinchar toda a parte de instabilidade global.
Na próxima semana, eu vou trazer para vocês os conceitos de instabilidade local. Tá? E a gente vai discutir todos os conceitos em relação a isso para a gente conseguir realmente dimensionar peças comprimidas. Eu vou passar para vocês várias tabelas. Eu já coloco lá no material compartilhado para que vocês possam acompanhar, anotar alguma coisa que vocês precisem em cima disso. Então, a aula de hoje em si, ela